Esse vídeo vai falar sobre como o movimento antropofágico do Oswald de Andrade e dos outros modernistas era contraditório e explicar por que ele era contraditório. Além disso, a gente vai falar também como o Benedito Nunes, no livro Oswald de Canibal, entende que o Oswald de Andrade também era uma personalidade contraditória. Beleza? Oi gente, tudo bem? Eu sou o Matheus, estamos aqui para o segundo vídeo sobre o livro Oswald de Canibal. Como vocês viram aí, a gente vai falar basicamente sobre a contradição no movimento modernista. E eu estou aqui com o meu primo Arthur de novo. Fala aí, Arthur. Opa, tudo bom? Esse é um dia diferente, eu tô com uma camisa diferente, eu tô num lugar diferente, porque da última vez acabou o espaço de armazenamento do celular que a gente tava gravando, então teve que cortar e foi para outro dia. Enfim, como sempre, Arthur, é aquele esquema. Como sempre, Arthur, é aquele esquema. Você pode me parar e me perguntar alguma coisa sempre que alguma explicação não ficar clara, ficar abstrata demais. Fazer pergunta, fazer comentários sobre o que você achar que tem a ver. Enfim. No último vídeo a gente você terminou falando sobre o dadaísmo, né, que também era um movimento de vanguarda literária e artística, assim como era o modernismo brasileiro. E você fala que o dadaísmo é contraditório, porque eles tentavam ser contra a arte, ser contra as definições de arte que existiam, só que para mostrar que eles eram contra a arte, eles fizeram um manifesto falando como que era a arte deles. Então eles foram contraditórios nesse sentido. E o Benedito Nunes, nesse livro Oswald de Canibal, ele vai falar também que o modernismo brasileiro também era bastante contraditório. Então o Oswald ele percebe que a antropofagia era uma forma de organização da sociedade, era um ritual que estava sendo usado como metáfora pelos movimentos artísticos europeus, mas não era uma coisa típica da sociedade deles. E ele começa a mergulhar nas origens do território brasileiro. Quem habitava o território brasileiro nas origens eram os indígenas. E a antropofagia é de fato uma prática dos indígenas, então é uma prática brasileira. Então ele começa a pensar em como ele pode de alguma forma usar isso como um modelo para a arte dele. Como ele conseguiria fazer uma vanguarda, não só o Oswald, né, os modernistas daquela época, como eles conseguiriam fazer uma vanguarda que fosse brasileira, e para ser brasileira ela poderia usar a antropofagia de alguma forma para resumir, assim, para sintetizar a concepção que eles tinham de arte brasileira. Então você vê como é engraçado esse paradoxo, e quando eu falo paradoxo uma ideia que está muito em voga, que está sendo muito falada na Europa, na verdade ela tem a ver com as raízes do Brasil, e aí o Oswald pega essa ideia que está na Europa, mas essa ideia que foi criada na Europa de usar o canibalismo para falar sobre arte, e ele traz para o Brasil. Então tem um trecho aqui que o Benedito Nunes fala, que é muito interessante, que fala justamente sobre isso. Ele fala que, quando ele vai falar então do Manifesto Antropofágico, que é um texto publicado em 28, que o Oswald de Andrade coloca o que ele acha que é antropofagia para a arte. Quando ele vai falar do Manifesto Antropofágico, ele fala: atribuindo-se condição de herdeiro dos instintos ancestrais da espécie, o primitivismo antropofagístico, ou seja, o fato da antropofagia ser ligada a uma sociedade que, aí é a opinião do Benedito Nunes, era primitiva, que faz referência ao imaginário e à vida impulsiva, seria a nascente de todas as revoluções, sem excetuar a surrealista. Então ele mostra aqui, o Benedito Nunes, que mesmo o Oswald percebe que, apesar do modernismo brasileiro ter acontecido alguns anos depois dessas vanguardas europeias começarem a acontecer, a ideia do modernismo brasileiro, que era a antropofagia,
aí ele fala que no Manifesto Antropofágico se mostra que a antropofagia é a vanguarda de todas as vanguardas. Então ele vai da América, na verdade, para a Europa, porque o que os europeus pegam como metáfora é um acontecimento da América antes de ser colônia. E aí ele fala uma coisa bonita, que eu acho bonita, que é: nosso modernismo, o brasileiro, cronologicamente atrasado, era um começo, uma origem. Então tem aí também uma certa contradição, né? Eu não sei se faz sentido quando eu falo que isso é contraditório também. É um movimento que surge depois e que, na verdade, se inspira nas vanguardas europeias, só que essa concepção de arte modernista, ela depende totalmente de uma compreensão da sociedade que não foi tocada pela Europa, da sociedade indígena antes da colônia, da colonização. A gente se inspirou neles e eles se inspiraram nos nossos antepassados. Exato, é exatamente isso. Treino. É um ciclo enfim, por isso que eu chamei de paradoxo, não de contradição, mas enfim, esse negócio dos termos pode ser difícil. Só que, então, e isso vai gerando uma série de contradições. Digamos assim, esse paradoxo inicial, essa contradição inicial, que é essa das influências, quem influenciou quem, que sociedade influenciou qual, vai levar a várias contradições dentro do modernismo. E aí ele fala, antes de entrar nisso, só mostrando como o Oswald identifica claramente esse processo de a gente se inspirando nos europeus, mas na verdade os europeus se inspiraram no Brasil muito antes e na América Latina muito antes. Ele fala aqui, isso é um trecho do Manifesto Antropofágico. Só explicando uns termos que vão aparecer, Caraíba era se eu não me engano, era uma tribo indígena que existia no Brasil. Ele fala assim, num trecho do Manifesto Antropofágico: queremos a Revolução Caraíba, maior que a Revolução Francesa, a unificação de todas as revoltas eficazes na direção do homem. Sem nós, a Europa não teria sequer a sua pobre Declaração dos Direitos do Homem. E em outro trecho ele fala: já tínhamos o comunismo, já tínhamos a linguagem surrealista, a Idade de Ouro. Então ele fala que antes de todas essas concepções europeias, né, de humanidade, já existia uma certa... a origem delas já existia nas sociedades indígenas antes da colonização. E aí eu acho que isso é um bom ponto para falar de uma das contradições do modernismo. Então o Benedito Nunes ele vai falar, acho que eu não vou pegar o trecho aqui porque eu já me perdi nas citações, mas o Benedito Nunes ele vai falar, vou pegar assim, ele vai falar que o modernismo é profundamente contraditório em várias coisas, e ele fala Nosso modernismo. o nosso modernismo, o modernismo brasileiro, especificamente o pessoal que gostava dessa ideia de antropofagia para a arte, que eram os antropófagos. Ele fala, o Benedito Nunes: os nossos antropófagos foram críticos da sociedade, da cultura e da história brasileiras. Eles ideologicamente eram contra as ideologias. Então eles formularam uma ideologia de arte que na verdade era contrária a todas as ideologias de arte, de sociedade, todas as ideias de sociedade anteriores. Só que eles agiam de um jeito ideológico, ou seja, eles colocavam essas concepções deles de sociedade em tudo que eles escreviam. Então, eles agiam de modo ideológico falando que eles eram contra essa história enviesada para botar o Brasil na margem do mundo, por exemplo. Sim, exatamente igual os dadaístas. E qualquer coisa, se for pensar. Sim, exato. E eles falam aqui: opunham, segundo a fórmula do Manifesto de 28, o Manifesto de 28 é o Manifesto Antropofágico, opunham, segundo a fórmula do Manifesto de 28, que se insurgia contra as ideias antigas, cadaverizadas, então as ideias mortas mesmo e que continuavam na sociedade. Eles opunham a liberdade individual, então eles achavam que tinha que ter uma certa liberdade individual, e eles opunham isso a um dogma. Então, ou seja, eles ao mesmo tempo que falavam que, por exemplo,
a gente tinha que agir de maneira antropofágica quando fosse estudar o Brasil. E aí eles vão falar mais, com mais atenção sobre o que era agir de maneira antropofágica para eles. Então eles falavam, você tem que agir de maneira antropofágica ao estudar o Brasil, você tem que desconstruir aqueles grandes mitos da história, aquelas pessoas que a gente aprende na escola que foram salvadores do Brasil. Você tem que desconstruir isso. Isso era uma das coisas, um dos significados de agir de maneira antropofágica. Mas você também tem que pensar por conta própria. Então eles tentavam de alguma forma impor um método de se estudar a história do Brasil ao mesmo tempo que pregavam a liberdade de pensamento para você formular suas próprias ideias de mundo. Então era contraditório nisso. E aí ele fala, em declarado conflito com os padrões de comportamento coletivo, os antropófagos chegaram ao problema político pelo ideal utópico da renovação da vida em sua totalidade. Então, eles achavam que essa concepção de mundo, e agora a gente não está falando só de arte, porque o Oswald de Andrade, os modernistas, eles se dedicaram a falar de toda forma de conhecimento que era praticada no Brasil, daquela época. Então ele começa a falar que... então eles começam a ver que existia uma certa tendência na sociedade brasileira daquela época, e existia de fato, tanto que depois dos anos 20 o Brasil entrou num regime de ditadura do Getúlio Vargas e que tinha essa coisa de união do Brasil, de todo mundo ser igual, todo mundo se unir para um objetivo comum. Eles perceberam que isso estava acontecendo e eles eram contrários a isso, a essa tendência de que todo mundo deveria pensar da mesma maneira e se juntar sempre para o mesmo objetivo, sem questionar por que eles estavam fazendo isso. Eles eram contrários a isso. Mas, ao mesmo tempo, quando eles pensavam na sociedade ideal deles, na sociedade utópica que eles queriam que fosse a brasileira, eles pensavam em uma sociedade em que as pessoas tivessem sempre na cabeça o coletivo, todas as pessoas tivessem sempre na cabeça esse modo de agir antropofágico. Então, quer queira, quer não, eles estavam se posicionando contra os padrões de comportamento coletivo, que falavam que todo mundo tinha que agir da mesma maneira, mas eles imaginavam uma sociedade ideal em que todo mundo agia de forma muito parecida quando fosse estudar os assuntos. Então, eles eram contraditórios.